dar início ao nosso webinar. Acho que já estamos todos conectados. Muito boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de hoje, que é o teletrabalho e o RGPD. O meu nome é Paulo Rosa, eu sou o Managing Partner da Crow Advisory em Portugal. Espero que todos se encontrem bem de saúde. Esta semana, nós aqui na Crow decidimos dedicá-la ao RGPD. Portanto, está-se a comemorar 2 anos da aplicação da lei do RGPD na Europa e decidimos fazer desta semana, a semana da RGPD, com o lançamento de várias novidades. Uma delas é a nossa plataforma Faça a Você Mesmo, FVM. É um site na internet que permite que as pessoas as empresas possam avaliar o estado de cumprimento ao nível do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nós depois colocaremos um link com esse acesso. Temos também o nosso novo RGPD Software, na essência que permite às empresas gerirem todo o processo administrativo e operacional do RGPD. Também os meus colegas Paulo e José irão ter a oportunidade também falar um pouco sobre isso. E pronto, este webinar também faz parte desta semana, onde estamos a falar de forma mais intensa nesta questão da proteção de dados. O presente webinar, o conteúdo, vamos essencialmente ter aqui 3 grandes áreas. Vamos falar sobre a nova realidade do teletrabalho e pós-Covid, Covid-19, o enquadramento legal do teletrabalho e também dar algumas dicas como definir uma política para teletrabalho. Acho que pode ser bastante interessante esta questão. Ao nível mais administrativo do webinar, temos as perguntas e respostas que vocês podem usar o chat, que tem acesso, podem colocar as questões. Vamos tentar responder essas questões no final. E tentar eventualmente responder mais àquelas que sejam de um âmbito mais transversal. Se tivermos tempo, vamos respondendo às questões que forem colocadas. Também será possível vocês colocarem questões diretamente e aparecerem. Podem ligar ou desligar depois a vossa câmara. O webinar está a ser gravado, portanto, se não quiserem depois aparecer na gravação, não coloquem a vossa câmara a funcionar. Dito isto, a ideia é avançar desde já para o webinar e passar aos meus colegas. Os colegas, o Paulo Garrido e o José Madeira Rodrigues, são os 2 Associate Partners da Crow para esta área. São especialistas em RGPD, têm implementado ajudado várias empresas a implementar o RGPD nas respectivas empresas, querem fazer a análise diagnóstica, querem fazer a parte da implementação e também como DPO, como DPOs. Portanto, passando desde já para o José, que irá começar a apresentar o webinar. Obrigado, até já. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, exatamente. O meu nome é José Madeira Rodrigues, sou um dos Associate Partners, como o Paulo Rosa mencionou, juntamente com o Paulo Garrido, e somos ambos responsáveis desta unidade de compliance com o RGPD. Vou-vos só dar aqui uma pequena... A nossa apresentação hoje inicia-se um bocadinho só a explicar quais são, de facto, os serviços que a nossa unidade de conformidade com o RGPD presta. Depois, então, iremos entrar diretamente na temática do teletrabalho, apresentando primeiro uma overview sobre a situação do teletrabalho em Portugal, que como todos verificamos, ultimamente tem sido crescente, devido ao contexto social que vivemos, mas que acreditamos que venha a ser permanente, ou mais permanente, num modelo possivelmente misto de um novo paradigma de trabalho. Depois dessa análise do contexto, iremos falar um bocadinho então, do enquadramento legal do teletrabalho em Portugal, ao nível não só da legislação do trabalho, mas também do que diz respeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, e nomeadamente a organizações da Comissão Nacional de Proteção de Dados já emitido sobre esta matéria. E depois então vamos pôr as mãos na massa e dar-vos um dos instrumentos que são importantes para poder
então enfrentar esta situação do teletrabalho em conformidade com aquilo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados nos pede quando abordamos esta questão. Então, passando desde já então, à unidade de conformidade com o RGPD, como o Paulo Lourosa mencionou, nós ajudamos as empresas, os nossos clientes, a entrarem em conformidade com o RGPD. Para fazer isto, no fundo, há aqui estes 3 passos que são absolutamente inescapáveis a qualquer processo de compliance com o RGPD. O primeiro passo é sempre uma avaliação sobre qual é que é o estado atual da empresa, no que respeita a esta questão da proteção dos dados, e depois identificar o gap ou as lacunas naquilo que são os procedimentos internos da empresa, os processos que existem, a documentação, a operacionalidade, identificar o que é que não estará eventualmente conforme com o RGPD. Nesse serviço também disponibilizamos, desde logo, após a identificação das tais lacunas, do tal gap, disponibilizamos uma série de quick wins, que nos permitem às empresas avançarem sozinhas se assim quiserem. Identificamos uma série de ações que têm de ser tomadas e também disponibilizamos uma ação de sensibilização aos quadros internos da empresa para esse efeito. No entanto, terminado este gap, muitas vezes as empresas solicitam-nos que as acompanhemos neste processo de entrada em conformidade, nomeadamente na implementação das medidas que foram identificadas nesse processo de análise de gap. E para esse efeito, montamos um projeto de implementação e identificamos os stakeholders, os diferentes embaixadores, como nós chamamos, dentro da empresa, que nos vão ajudar a fazer essa implementação e avançamos. Não é? Alguns dos deliverables desse processo de implementação são, se calhar, o mais importante de todos, é este registro de atividades de tratamento ou mapeamento dos dados pessoais. No fundo, se uma empresa for fiscalizada pela CNPD, a primeira resposta a que ela tem que saber responder, a primeira pergunta a que ela tem que saber responder é que dados é que tem, porque é que os tem, como é que os trata, quem é que tem acesso aos mesmos, como é que eles são guardados e por quanto tempo é que os tem. Não é? E isto chama-se o mapeamento dos dados pessoais dentro da empresa. Não é? E bom, depois vamos então, desejavelmente, depois deste processo de implementação, não é? Conseguimos combater todas as lacunas identificadas e então a empresa encontra-se num estado de conformidade mais elevado, desejavelmente, do que aquilo que estava quando começámos a trabalhar. Finalmente, no entanto, não se pode dizer que o trabalho, alguma vez, esteja completamente acabado. Não é? Qualquer pessoa que esteja em gestão que sabe que a mudança é mais fácil falada do que sustentada. Aliás, eu tive um responsável durante muitos anos que dizia que em gestão tem que se dizer as coisas 20 vezes e só à 21ª é que as pessoas ouvem pela primeira vez. E isto atesta à dificuldade que é a sustentação da mudança e a manutenção da conformidade, neste caso, com o RGPD. E, portanto, para esse efeito, disponibilizamos, então, um terceiro pilar de serviços que tem a ver com a ajuda nesta monitorização e sustentação da conformidade. O instrumento que utilizamos isso, geralmente, é através de um serviço de DPO terceirizado, ou seja, em outsourcing. Como sabem, ou como eventualmente saberão, a lei introduziu esta nova figura chamada encarregado de proteção de dados, que em alguns casos é obrigatório, e nós prestamos esse serviço. Mesmo quando não é obrigatório haver um encarregado de proteção de dados assim formalmente determinado, muitas empresas optaram à mesma por ter alguém que seja responsável pelos dados. E mais uma vez, nós podemos fazer esse papel, mas também podemos apoiar quem for internamente designado para esse papel. E, para esse efeito, dentro desse papel, fazemos uma série de atividades que têm a ver com a auditoria, com as auditorias para assegurar que as coisas se mantêm como estavam, têm a ver com quando são introduzidos processos novos que envolvam dados pessoais, não é? Poder ou não fazer uma análise de risco, ou um respectivo DPIA, ou AITD, que é um Data Protection Impact Assessment, portanto, uma avaliação de impacto em relação à proteção de dados no meio cliente. Portanto, são uma série de trabalhos que não se esgotam nesta finalista que está, que conseguimos continuar a disponibilizar.
Avançando, também temos, como o Paulo Lourosa mencionou, lançamos agora esta semana para o público em geral esta nova ferramenta, este software chamado RGPD Software. Este software é um software que nós também usamos em back-office para gerir os nossos clientes, mas que viemos a verificar que é uma solução muito boa para pôr no mercado, nomeadamente para DPOs, que já têm essa função, que podem ou não querer o nosso apoio, mas podem encontrar neste software o instrumento perfeito para, no fundo, gerir tudo aquilo que tem a ver com o RGPD. No fundo, o que estamos aqui a falar é uma espécie de painel de controle do DPO. O software permite percorrer todos os passos que nós fazemos em termos de consultoria com os nossos clientes. Ou seja, ele permite fazer este primeiro gap analysis, esta avaliação da conformidade. Ele incorpora em si uma série de questionários que as pessoas podem ir responder. Tem uma função didática e pedagógica muito elevada, portanto, quando a pessoa tem dúvidas, pode clicar em live links que explicam o que é que determinadas exigências do RGPD significam na prática. Portanto, podem fazer este processo de avaliação. Depois podem fazer esta gestão ongoing depois de conferir a conformidade, nomeadamente a gestão dos direitos dos titulares, que é uma das facetas que o RGPD vem introduzir como novas, não é? Portanto, todos os titulares de dados têm agora uma série de direitos que podem exercer e, portanto, as empresas têm que responder a esse exercício de direitos com processos de procedimentos internos que permitem fazer isso mesmo. Permite também gerir os nossos subcontratantes. Portanto, uma das coisas também que o RGPD veio a trazer como responsabilidade às empresas é que quando nós, como responsáveis de tratamento de dados, temos determinados dados, que podem ser dos nossos funcionários ou dos nossos clientes, e os entregamos a outras entidades para tratarem esses dados, como, por exemplo, pode ser o caso de medicina do trabalho, podem ser parceiros que nós temos no marketing e por aí fora. Nesse caso, os subcontratantes têm que ser acautelados, ou seja, a responsabilidade de quem trata os dados é que eu acautele que essas pessoas são dignas de receber esses dados. E, portanto, este instrumento, o RGPD Software, permite, no fundo, gerir os contratos que são necessários e assegurarmos que todos os nossos subcontratantes estão a tratar os dados que recebem de nós em conformidade. Depois, este software também nos ajuda a fazer os tais PPIAs, Impact Assessment, e também, outro elemento muito importante que o RGPD vem introduzir é esta necessidade de reportar eventuais violações de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, aqui também todo esse processo é ajudado aqui pelo software. E depois temos uma série de documentos que são instrumentos de trabalho, são documentos que o software faz a guarda desses documentos e que servem de evidência também do esforço de cumprimento que a empresa está a fazer. Portanto, sejam eles o tal mapeamento de dados, como eu falei anteriormente, como também as diversas políticas de privacidade e proteção de dados, portanto, tudo isto e também os nossos esforços internos que as empresas fazem de formação e sensibilização dos utilizadores, dos colaboradores das empresas. Não é? Portanto, tudo isto é gerido por este software e, portanto, julgamos que é um instrumento muito bom para quem leva o RGPD a sério. Recordo que o RGPD se aplica a todas as empresas em Portugal, independentemente da sua dimensão, e, portanto, temos aqui um instrumento que pode ser muito útil para fazer isso mesmo, independentemente da contratação ou não dos serviços da Chrome. Também temos, então, esta outra iniciativa que o Paulo Lourosa mencionou, foi que, como eu disse, o RGPD aplica-se a todas as empresas em Portugal, independentemente da sua dimensão. Isto representa, ou pode representar um problema para as empresas mais pequenas, nomeadamente as pequenas e microempresas, que podem não ter os recursos para contratar consultores, como nós e outros que existem no mercado, podem ajudar neste processo. Mas que, no entanto, não deixam por isso de ter que ser cumpridoras daquilo que o regulamento traz. A ideia por trás deste novo site que lançamos agora é exatamente dar uma resposta a esse segmento de empresas.
é uma espécie de FVM, uma espécie de faça você mesmo solução para o RGPD. Tem um questionário que é bastante tempo, que as empresas respondem, que as pessoas que lá podem respondem, e que lhes indica desde logo qual o seu estado de conformidade e algumas das lacunas que tem. E depois, em função disso, encaminhamos para uma série de partes que contêm dentro de si documentos de apoio, sejam documentos como políticas de privacidade tipo, como contratos de partilha de dados tipo, esse tipo de documentos, e também guias de implementação que permitam às pessoas avançarem neste processo de uma forma mais intensa. Realça, no entanto, que todos estes packs, se forem adquiridos, todos eles contêm algum tempo de consultoria direta com os nossos consultores de RGPD, de modo a que também sintam algum apoio, porque há sempre questões que são suscitadas devido às particularidades das empresas. E, bom, isto, no fundo, completa aquilo que são os serviços que a unidade de conformidade RGPD tem vindo a desenvolver para poder ajudar as empresas neste esforço de conformidade. E julgo que agora, só dizer que também este momento do Covid foi para nós interessante, porque acabou por ser um momento de algum trabalho, porque muitas das empresas, aquelas que acham que vai existir vida depois do Covid, aproveitaram este momento um bocadinho para, no fundo, arrumar a sua casa, e, portanto, sentimos que houve alguma necessidade e alguma disponibilidade para poder agora então preparar para o RGPD, sentimos isso. Mas lembrámos de fazer este webinar sobre o teletrabalho, porque uma enorme quantidade, para não dizer todos os nossos clientes, se viram de uma forma ou de outra obrigados a disponibilizar ou a continuar a produzir através de regimes de teletrabalho, em resultado do confinamento obrigatório que foi imposto. O que também nos levou a desenvolver este webinar foi a crescente percepção que isto não é uma situação temporária, ou seja, que há o hábito de teletrabalho que foi agora conquistado deu a perceber a muitas empresas que isto funcionava e que carregava consigo algumas vantagens, nomeadamente há umas óbvias, não é? Em termos de office space, não é? Na medida em que as empresas puderem disponibilizar teletrabalho, conseguem, de facto, ter complexos importantes aqui na quantidade de espaço que precisam disponível para os seus colaboradores. E também, ao nível dos colaboradores, também há vantagens, não é? São inúmeras, também haverá desvantagens, com certeza, mas também há muitas vantagens. Se calhar, vale a pena realçar, eu próprio já tive regimes de teletrabalho na minha vida e não é, permite acordar tarde e começar a trabalhar cedo. Não é? Portanto, o colaborador tem também certamente essa vantagem. E, portanto, ao constatarmos que, de facto, esta situação poderá não vir a mudar e que, se calhar, vamos nos cruzar com um futuro em que o paradigma do trabalho se alterou e o teletrabalho passa a ser uma faceta mais permanente na forma de trabalhar, achamos que ajudar os interessados em criarem as condições para que ele se efetue fosse uma boa ideia, e, portanto, espero que aqueles que estão a participar hoje percebam isso e que valorizem aquilo que são os nossos conselhos. Vou agora então passar ao meu colega Paulo Garrido, que irá fazer um breve enquadramento do teletrabalho, da realidade do teletrabalho. Obrigado, Zé, e obrigado a todos pela vossa presença. Portanto, efetivamente, com base naquilo que o Zé acabou de dizer sobre o teletrabalho, apresenta-se claramente uma realidade pós-Covid, em que, efetivamente, as empresas e os seus colaboradores vão enfrentar um conjunto de desafios. Desafios esses que têm correlações diretas com a vertente legal e, acima de tudo, e aquilo que nos traz cá hoje, acima a vertente relacionada com o RGPD. E, portanto, no final do dia, não é, tem-se vindo a assistir que nos mídias tem sido levantada esta questão de realmente que o teletrabalho veio para ficar, que não é uma coisa passageira, que veio precipitar aquilo que já era uma
do ponto de vista tecnológico, uma disponibilidade, portanto já era possível, já nós muitas fazíamos videoconferências, teleconferências e tudo mais. Efetivamente, não nos escusávamos muitas das vezes de ir a esta ou aquela reunião, porque efetivamente o contacto pessoal é ainda bastante importante nas atividades e, portanto, é um fator emocional que também conta, porque muitas das vezes o negócio ou a venda, a consultoria é uma relação, são pessoas, não é só meramente um e-mail ou meramente uma troca de mensagens. E, portanto, essa componente faz parte da nossa essência humana e também faz parte daquilo que é a forma de doing business. E, no entanto, com esta ferramenta, nós, já disponível, né, escusávamos muitas das vezes de o fazer, e portanto viajávamos norte a sul, fazíamos viagens internacionais e tudo mais, com o impacto que tudo isso tem também sobre o meio ambiente. E ainda outro dia havia um artigo em que se mencionava já que uma das soluções para a vertente da alteração da mobilidade seria claramente esta relação que o teletrabalho vai ter no futuro, ou pode vir a ter no futuro, e o impacto que ele apresentará e na forma também como as empresas vão poder organizar daqui para a frente, com a inclusão do teletrabalho de uma forma mais frequente, mais efetiva, e com escalonamentos de criação de escalas em que os funcionários, em vez de estarem todos no mesmo espaço, por causa das questões que neste momento se apresentam, do distanciamento social, terem que ser feitas por turnos, mas não quer dizer que isto depois não passe a estar presente naquilo que são os hábitos dia a dia das empresas. Portanto, no final do dia, a pergunta que se fazia é qual era o universo disponível, ou que universo disponível de colaboradores ou funcionários existem em Portugal para se manterem em teletrabalho ou para desenvolverem a sua atividade em teletrabalho. Portanto, nós aproveitámos um estudo que foi publicado recentemente e que, portanto, faz aqui uma abordagem acerca do tema e onde nos apercebemos que, efetivamente, existe um universo significativo de pessoas que podem desempenhar as suas funções em regime de teletrabalho, sendo que um pouco mais de 35% delas têm um potencial elevado ou um potencial significativamente alto. E, portanto, estamos a falar de aproximadamente 1 milhão de funcionários que podem desempenhar a sua função recorrendo ao teletrabalho, não é? O que não quer dizer que não haja outros, mesmo aqueles que têm um potencial baixo do universo, são ainda possíveis de continuar a usar esta ferramenta e esta modalidade de trabalho. Vimos também que existe uma correlação entre aquilo que é a remuneração dos funcionários e aquilo que é o serem propensos a poderem desempenhar a sua atividade, e portanto vemos que quanto mais elevado o vencimento e a remuneração, mais propensos são a poderem desempenhar a sua função via teletrabalho, e as razões que nos podem levar a isso podem ter a ver com questões de especialização, têm a ver provavelmente com o grande grau que muitos dos quadros técnicos e da área de IT poderem desempenhar as suas atividades fora do escritório, a área comercial, a área de marketing, administrativo, apoio. Há aqui, portanto, algumas situações e há um leque de funcionários também que, portanto, fruto da sua atividade e da remuneração, acabam por ter uma maior propensão ao teletrabalho, a poderem ter uma propensão a estarem em teletrabalho. Depois a pergunta a fazer é quais são as atividades ou os setores de atividade que realmente apresentam maior propensão para usar a ferramenta do teletrabalho e constatamos que claramente nas áreas dos serviços é onde está a maior propensão para a utilização do teletrabalho, com especial incidência sobre as atividades, portanto, relacionadas com a informação e a comunicação, a área alguma a área da consultoria, na qual nós também estamos incluídos, a área científica, mas também algumas outras áreas em que, apesar de haver um aspecto físico da sua atividade, como a área do comércio, com o crescimento do segmento online, essa vertente pode
cada vez mais passar para o mundo digital e, consequentemente, as pessoas que operam sobre essas ferramentas também poderem desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho. O que nós vemos também depois é que existe uma correlação entre aquilo que é o nível de escolaridade e pronto, a possibilidade de desempenhar a função em teletrabalho. E isso também tem aqui um dado interessante, de que 61% das pessoas dos funcionários com ensino superior têm uma clara relação positiva com o desempenho da função em teletrabalho. Eu complementava só um bocadinho aquilo que o Paulo está a dizer, no fundo, que eu acho que outras das mensagens que estes dois gráficos nos apresentam, nomeadamente o de cima, é que praticamente todas as áreas de atividade têm algum potencial para o teletrabalho, não é? E aqui, obviamente, faz a diferença é as funções que as pessoas têm. Eu julgo que o quadro em baixo reflete um bocadinho também o quadro anterior da remuneração, ou seja, tipicamente as pessoas que têm uma formação de ensino superior não executam funções que têm um cariz mais intelectual, mais passível de ser feito à distância, e portanto julgo que são essas lições a ter. E aliás é uma das questões que se pode colocar também às pessoas que estão hoje aqui a participar do webinar, é também perceber nas vossas próprias empresas quais é que são as funções que têm este potencial de teletrabalho. Peço desculpa pela introdução, Paulo, faz favor. Não. A nossa apresentação é suposto ser dinâmica e ser participativa também, né, no final, e portanto, sempre que houver alguma coisa é para nós estarmos a adicionar. Portanto, isto traz-nos claramente, né, para um patamar que é de que forma é que no futuro tudo isto se vai poder enquadrar, de que forma é que isto no futuro vai ter que ser regulado, não é? E a conclusão que também tiramos é que, efetivamente, os nossos legisladores também já tinham previsto o teletrabalho, não é? Na legislação laboral e, portanto, o teletrabalho não é nada novo, como já havia mencionado, e, portanto, o mesmo já estava regulado no Código de Trabalho, na Lei 7 de 2009, e, consequentemente, do ponto de vista da lei, não é? Há um conjunto de parâmetros que têm que ser observados. E, portanto, nós tirámos aqui alguns meramente para utilizarmos como pontos indicativos e consequentemente, o que é que nós temos que, ao fim e ao cabo, ter em atenção no que diz respeito ao teletrabalho. E, portanto, primeiro, tudo há que perceber se a função que o colaborador desempenha é uma função compatível com este regime. E se assim for, pronto, então a empresa pode exatamente recorrer a este regime através da celebração de uma prestação de contrato subordinada para o teletrabalho. E esta situação da subcontratação ou da celebração de um contrato deve ser vista não só para aqueles que são contratados especificamente e que sabem que à partida vão trabalhar em regime de teletrabalho, mas também deve haver este mesmo enquadramento para quem já trabalha dentro da empresa e que de repente quer passar para o regime de teletrabalho, então deve haver uma adenda ao seu contrato relativamente a esta matéria. Depois há aqui uma outra vertente que é, desde que essa função seja compatível, existe, e a lei também prevê, que as pessoas e os colaboradores podem solicitar ou invocar a necessidade de terem que cuidar de filhos de menores de 3 anos e, consequentemente, invocarem o direito de poderem executar a sua função a partir e no regime de teletrabalho. Desde que essa mesma função, uma vez mais, seja compatível e haja um comum acordo e haja claramente a capacidade por parte da empresa de disponibilizar ferramentas para que o funcionário possa executar a sua função em regime de teletrabalho, é uma das possibilidades também. Depois aquilo que nos traz aqui também na sua essência, que é o trabalhador tem direito à sua privacidade. E, portanto, o artigo 170 do Código de Trabalho regula esta vertente e, portanto, remete depois, entretanto, para aquilo que é a legislação da privacidade, nomeadamente do RGPD, e de que forma é que esta privacidade tem que estar regrada e tudo mais. E, portanto, é o tema que, em essência, que nos traz cá hoje. Depois, não há direitos que fiquem suspensos pelo facto de o trabalhador estar em teletrabalho, e, portanto, mantém todos os direitos consagrados na lei do trabalho, na lei laboral, e, portanto, não há aqui a suspensão de qualquer tipo de direitos.
No que diz respeito, portanto, às ferramentas que são necessárias para a execução do trabalho, elas devem ser disponibilizadas pela entidade patronal e, portanto, é ela que, aos olhos da lei, é responsável por disponibilizar os meios para exercício da função em regime de teletrabalho, sendo que, pronto, salvo acordo em contrário, essa parte pode ser, portanto, ajustada, não é, entre as partes. Não esquecer também que, hoje em dia, com a cada vez maior proliferação da política do Bring Your Own Device dentro das organizações, em especial em empresas mais recentes, startups e outras empresas não tão maduras, esta questão acaba por se autorregular, não é? Porque a empresa em si, dentro das suas formas e as suas políticas internas, tem, portanto, essa questão do Bring Your Own Device previsto. Sim, eu diria que, só complementava aquilo que o Paulo está a dizer, diria que a realidade que eu conheço é que, de facto, muitas empresas dependem do equipamento do próprio colaborador para a execução do teletrabalho. Não é surpreendente, para muitos casos isso foi apresentado assim, de forma repentina, não é? Imposta pela questão do Covid. Portanto, a lei, de facto, não obriga a que seja o equipamento da empresa, embora desejavelmente, por todas as razões e mais algumas, desejavelmente o equipamento deveria pertencer à empresa, mas a realidade é que é uma situação mista e muitas vezes não é isso que acontece. Concordo, realmente. Exatamente. E, portanto, depois temos a questão que, e isto levantou-se até no início, quando as medidas relativamente ao Covid foram anunciadas pelo Governo, em que houve empresas que, em alguns casos, suspenderam, portanto, a questão do pagamento do subsídio de alimentação. Portanto, não há, portanto, ao abrigo da lei, o facto de estar em teletrabalho não dispensa, por parte da empresa, a obrigação de pagamento do subsídio de alimentação. Claro que está sujeito aos ACTs existentes por cada uma das situações e por cada um dos setores, mas, à partida, portanto, esta questão está prevista e, portanto, não há uma dispensa clara da entidade patronal neste parâmetro. Depois, outra questão que se levanta é que os seguros de acidentes de trabalho continuam a ser aplicáveis e, portanto, têm alguns detalhes, têm algumas vertentes e alguns pontos que temos de ter atenção, nomeadamente, portanto, que ele é aplicável única e exclusivamente durante o horário de expediente e a entidade seguradora tem que estar informada acerca do estatuto em que o trabalhador se encontra e, portanto, ele tem que estar informado que ele está em regime de teletrabalho. Continua a manter-se também as vertentes relacionadas com o regime da segurança e higiene no trabalho e, portanto, a empresa tem que providenciar na mesma meios para cumprir com esta obrigação legal e, portanto, disponibilizar exames médicos periódicos e as outras obrigações que aqui estão associadas. E a lei prevê também, portanto, que, pelo menos num prazo inicial, não seja, portanto, excedido o período de 3 anos em teletrabalho. Ela é um pouco omissa se estes 3 anos são em consecutivo ou intermitentes, mas no final do dia, portanto, pelo menos quando o contrato é celebrado, no limite, 3 anos em contínuo é aquilo que a lei prevê que seja o limite máximo. Né? Agora, eu adicionaria apenas que, se calhar, este é um daqueles anacronismos da lei que, com o evoluir da tecnologia disponível, vamos verificar que este tipo de limitações vão deixar de existir. Conforme o paradigma for mudando, parece a mim que não fará muito sentido, é por aspecto então, mas não fará muito sentido manter este tipo de limitações. No que diz respeito à legislação relacionada então com o RGPD, e portanto que é a base do tema que nos traz cá hoje, portanto, cada vez mais a privacidade com o teletrabalho, mas não só, portanto, nós estamos a falar do teletrabalho, mas dentro da nossa atividade fomos confrontados, por exemplo, com estabelecimentos de ensino que passaram a dar, portanto, as aulas e via videoconferências também, e, portanto, de forma remota, e através de várias ferramentas de e-learning, e em que se colocam claramente grandes questões relacionadas com a privacidade de cada um, e, portanto, no final do dia, acaba-se depois por ter acesso àquilo que é o ambiente privado de cada um de nós, e pode ter acesso a informação que de outra forma não estaria disponível se não através da webcam, e portanto há que ter alguns cuidados. E portanto esse NPD
no que diz respeito ao teletrabalho, emitiu um conjunto de orientações em abril passado, que devem ser, portanto, tidos em conta e devem ser, portanto, olhados com muita atenção quando as empresas decidem ter funcionários em teletrabalho, mas também para os próprios, portanto, que estão em teletrabalho poderem terem atenção. E, portanto, ponto número 1 que foi claramente apontado foi que realmente não se pode, de forma alguma, usar o teletrabalho em termos de vigilância à distância para controlar o desempenho. E, portanto, a empresa, quando colocar o funcionário em teletrabalho, deve utilizar os meios, né, necessários, mas no âmbito daquilo que é a minimização de dados e as limitações das finalidades e das licitudes para o qual o funcionário está em teletrabalho. E, portanto, não devemos de extrapolar para além desta matéria, porque efetivamente, se o fizermos, estamos claramente a violar aquilo que são os princípios básicos da privacidade individual do titular de dados. Depois, não é permitida a utilização de qualquer tipo de softwares. E, portanto, softwares que permitam o quê? Permitam o rastreamento e o controle do trabalho. E, portanto, softwares, e existem vários, que permitam que façam ao longo do processo o controle de que páginas é que foram visitadas, qual é a localização do terminal em tempo real, que utilizações e que, portanto, foram feitas a dispositivos periféricos, sejam os ratos, teclados ou outros, fazerem a captura, que permitam fazer a captura daquilo que é a imagem, portanto, irem regularmente fazendo um screenshot da área de trabalho, que neste caso é o ecrã em que o funcionário está a operar. E, portanto, e depois também a questão da utilização de ferramentas, pronto, como as que nós mencionamos, tal o Time Doctor ou Hubstaff, para controlarem efetivamente o tempo desenvolvido por cada um dos funcionários em cada uma das tarefas que lhes estão atribuídas. Ou seja, resumindo tudo isto que o Paulo diz, o que a CNPD no fundo diz é assim: se nós vamos ter as pessoas em teletrabalho, não é? O teletrabalho é para um determinado fim. O determinado fim é a execução de uma determinada função. E as empresas não podem aproveitar este momento para introduzir a recolha de outros dados que não sejam aqueles que são fruto do trabalho do colaborador. Mais tarde veremos que podem, obviamente, controlar a acessibilidade e a disponibilidade do colaborador para executar a sua função, isso está, obviamente, previsto na lei, mas não devem aproveitar neste momento para outros fins de tratamento de dados que não sejam aqueles que são fruto do trabalho do colaborador. Muito bem. Depois outras orientações que constavam da nota da CNPD tinham a ver, portanto, relacionadas com a questão da Câmara. E, portanto, a imposição de ter a Câmara permanente ligada enquanto está a desempenhar a sua atividade e, portanto, essa parte também é algo que não é verdadeiramente admissível que esteja o funcionário constantemente obrigado a ter a câmara ligada e depois mesmo nos períodos de intervalo em que está, portanto, sei lá, na pausa de almoço ou nas outras pausas que a lei lhe permite e continuam a ser permitidas enquanto desempenha a sua função através do teletrabalho, tenha que ter a câmara permanentemente ligada. E, portanto, pode, sim, a entidade patronal, dentro daquilo que é o horário de expediente, fazer um certo determinado controle e até pode, se assim o entender, claro que no âmbito do Covid isso não estava tão aberto para tal, mas pode até visitar, portanto, as instalações do funcionário, dentro daquilo que são os horários de expediente, portanto, entre as 9 e as 19, para efetuar, portanto, pronto, uma visita regulada e pronto, tocar algumas impressões com o funcionário e tentar aferir se realmente está tudo bem e se precisa de mais alguma situação. É também legítimo, portanto, a obrigação, digamos assim, de o funcionário informar quando é que está a iniciar os seus períodos de trabalho, seja ele por e-mail, seja ele por MS, né, e depois quando é que terminou. No entanto, temos que ter sempre atenção, né, que não devem ser ultrapassados aquilo que são os períodos máximos e o tempo, portanto, previsto na lei, para que é uma jornada habitual e normal. E, portanto, perante estas situações,
nós deixamos aqui a sugestão, não é? Que as empresas, para fazerem face a esta nova realidade que o teletrabalho apresenta, devem claramente definir e criar aquilo que nós chamamos de uma política para o teletrabalho. Zé, se quiseres agora dar seguimento. Portanto, julgo que se calhar isto é uma das razões pela qual as pessoas se juntaram a nós, então perceber como construir uma política de teletrabalho. Aquilo que nós vos vamos dar aqui é um esqueleto de uma política de teletrabalho, portanto, os pontos que nós achamos que devem ser abordados quando uma empresa estiver a construir uma política de teletrabalho. Obviamente que qualquer política de teletrabalho que venha a ser construída deve ser feita em coordenação com as funções da empresa que vos podem ajudar a fazer isso, nomeadamente as pessoas da área de IT, recursos humanos e os departamentos impactados por esse trabalho. Como qualquer política, não nos podemos esquecer que o princípio deve ser a definição do âmbito da política de teletrabalho. Para que é que ela serve? Para explicar às pessoas porque é que temos uma política de teletrabalho. Gostaria só de dizer antes, no entanto, que uma política de teletrabalho, na realidade, deve ser inserida numa política geral de segurança dos sistemas da informação. Isso é uma dos deliverables que nós costumamos dar aos nossos clientes, é a elaboração de uma política de segurança dos sistemas de informação. Até agora, a política de teletrabalho tem sido uma secção dessa política, mas, dada a prevalência do teletrabalho, eventualmente achámos que ela poderia ascender a ser uma política em si, e, portanto, estamos aqui a dar estas indicações. Portanto, como eu dizia, deve-se começar por definir para que é que serve esta política de teletrabalho, explicar também para que é que ela não serve, aquelas tais limitações que a CNPD dá, portanto, explicar claramente que ela não vai ser usada para a avaliação de desempenho, que não será um instrumento ligado à privacidade, e explicar para que é que ela também não serve para tranquilizar as pessoas. Depois, numa política de trabalho, deve ser claramente definido que funções é que estão abrangidas pela lei. Tudo isto são coisas que me parecem evidentes, mas que queremos mais referir. E também as tarefas que estão abrangidas. Aí, o primeiro preâmbulo de enquadramento de qualquer política será este. Depois, temos que ter uma política de permissões. Como é que as pessoas acedem aos diferentes softwares que a empresa disponibiliza para fazer esse trabalho. Portanto, acautelar que quando damos esses acessos, só os damos a quem precisa, portanto, não dar acessos generalizados. Esta matriz de acessos, com acessos ligados a diferentes softwares da empresa, mas deve ser construída de maneira habilitada, portanto, durante certos momentos, certas compras podem ter que aceder a primeiro software interno da empresa e depois mais tarde não são habilitados. Tem que ter uma matriz. Isso também deve fazer parte desta política. Depois temos esta questão de determinação então, do equipamento que deve ser usado. Preferencialmente deve ser um equipamento de empresa, não é? Ele deve estar protegido por atuantes, desejavelmente também protegido por tecnologia de encriptação. Deve haver a possibilidade de haver funções de manutenção e suporte feito remotamente pela empresa, não é? E deve estar imbuído de tecnologias de data loss prevention, para minimizar eventualmente dados que se venham a perder em função do trabalhador estar a trabalhar remotamente. Por vezes, como eu dizia, no entanto, o equipamento utilizado pertence ao colaborador. E, nesse caso, deve haver uma preocupação de indicar ao colaborador para ele manter uma clara separação entre o seu ambiente privado e o seu ambiente profissional, portanto, não deve misturar os ficheiros e os softwares que tenha da empresa com aqueles que são os seus ficheiros e softwares privados, portanto, deve haver uma clara separação de ambientes de trabalho. Na medida do possível, e respeitando, obviamente, a privacidade do próprio colaborador, deve tentar aferir o quão seguro é que é o equipamento do colaborador. Obviamente, quanto mais sensíveis forem os dados que são tratados pelo colaborador, mais esta preocupação é importante, não é? E, portanto, haver aqui a preocupação, não é? Que os softwares se encontram devidamente atualizados, que o equipamento do colaborador está no nível de firewall antivírus, portanto, esse tipo de procedimentos de segurança que são importantes, não é? Mas mesmo assim, quando a empresa, apesar
calcular todos esses fatores. Quem vai utilizar o utilizador deve ter ciente que estes dados estavam, de alguma forma, um bocadinho menos salvaguardados e protegidos do que se fossem utilizados por clientes próprios da empresa e, portanto, que podem vir a ser objeto de extensão ou de perda. O facto de o utilizador poder estar menos bem protegido está sujeito a uma violação de dados, uma possibilidade de fazer uma violação mais elevada. Provavelmente os dados não estarão encriptados, nem o controle pessoal do colaborador, não é? E também ter em conta que muitas vezes o equipamento que é utilizado pode ser partilhado por outras pessoas da família, e portanto logo aí temos uma questão eventualmente de salvaguarda de dados. Portanto, isto tudo deve ser acalculado e ponderado nas decisões quando a empresa está a construir uma política, a calcular estas matérias e mitigar ao máximo estes dados, estes riscos, nomeadamente quando estão a utilizar dados em equipamento de colaborador. Depois, também interessa definir exatamente quais é que são os sistemas da empresa que podem ser acedidos remotamente, não é? De quem, e em que medida é que esses softwares podem ser acedidos. Não é? Portanto, se apenas para consulta, se as pessoas podem fazer inputs, se têm acesso aos dados todos desse software ou se não. Portanto, isso deve ser devidamente descrito numa política de teletrabalho, e obviamente depois convém manter atualizado. Depois também há algumas regras, não é? Nomeadamente como é que é feito o acesso remoto. Não é? No que diz respeito ao Wi-Fi público, não é? A política deve claramente indicar qual é que é a orientação sobre esta matéria, sendo que a nossa recomendação é que ela seja proibida ou então severamente limitada, quando não há outra forma do colaborador aceder que não seja através do Wi-Fi público, então que seja através do VPN com um túnel ligado, sem partilha de fechados. Depois, interessa internamente, dentro da própria empresa, atribuir responsabilidades em termos de como é que são as atualizações feitas ao equipamento seu, nomeadamente quando está a utilizar o equipamento da própria empresa. Não é? As atualizações devem ser passíveis de ser feitas remotamente, também fazer atualizações automáticas e haver aqui registros destes blocos de atualizações para exatamente evitar que estejam equipamentos desatualizados e logo suscetíveis a atualizações que estejam a ser usados. Depois, como parte de qualquer política de segurança de informação, também o equipamento de teletrabalho deve estar sujeito a testes de controle de segurança, penetration testing, endpoint security, alertas quando há tentativas ilegítimas de acesso a determinadas aplicações deste equipamento ou ao próprio equipamento. Devemos ter a intenção de não utilizar utilizadores que sejam facilmente identificáveis dentro da empresa. Portanto, se nós temos um administrador com capacidade de alterar softwares, esse deve ser dado um nome genérico para não saber de determinada pessoa e ter em conta que devem ser desativados os perfis de administrador que já vêm incorporados ou aqueles que existem por defeito, de modo, mais uma vez, a minimizar os chamados hacking. Depois, muitas vezes, para se trabalhar em teletrabalho, temos que escolher plataformas, nomeadamente plataformas de videoconferência, mas não só. Não é? Aí a empresa deve definir critérios para a escolha dessas plataformas. Estes critérios devem, obviamente, ter em consideração os parâmetros de segurança da própria plataforma, também dos settings de privacidade da plataforma e, obviamente, outros considerandos, como ease of use e por aí fora. Portanto, há com certeza outros considerandos também, não é? E o que eles devem estar todos definidos numa política de teletrabalho. Não sei se é muito habitual, por exemplo, nestas plataformas, encontrarmos partilhas de dados para fora daquilo que é o espaço da União Europeia. E, de acordo com o regulamento, essa situação não deve acontecer, ou, se não havendo outra alternativa, se ela acontecer, que seja feita para países para os quais existam acordos entre esses mesmos países e a União Europeia. Os ditos Data Protection Agreements devem ser depois disponibilizados por essas plataformas às entidades que as contratam para que possam estar salvaguardadas eventuais trocas de dados e armazenamento de dados fora daquilo que é o espaço da União Europeia.
Exatamente. Muitas destas plataformas têm elas próprias DPOs e políticas de privacidade que devem ser consultadas antes de ser feita a escolha sobre qual plataforma é que se vai utilizar e, inclusivamente, se houver dúvidas, contactar o próprio DPO dessas plataformas. Também muito importante não esquecer é, se tivermos um DPO dentro da nossa empresa, um Data Protection Officer, ou a proteção de dados, então, por favor, não se esqueçam de me envolver nesse processo de decisão, não é? Para validar a escolha. Portanto, isto tudo deve ser, estes critérios devem estar claramente definidos numa política de trabalho, como é que se faz a escolha das plataformas. Depois, também deve haver regras no que respeita ao armazenamento e acesso a dados em clouds, seja a cloud da empresa ou em fornecedores externos. Quanto mais credível for esse fornecedor externo, melhor. Se for uma Amazon Web Services ou algo idêntico, portanto, ainda bem, não é? Nunca deixar os acessos abertos, portanto, deve ser requerido que hajam user IDs e passwords. Só apenas pessoas que precisam, é um need-to-know basis, e portanto apenas pessoas que eventualmente sabem a empresa que têm acesso a tudo que está em storage na cloud, e depois os acessos em função da necessidade, não é? E mais uma vez com as preocupações de read, write, edit, delete, portanto, estarem presentes. E tudo isto são regras que devem ser definidas numa política de teletrabalho. Depois, é importante também haver, efetivamente, um procedimento que permita não só detectar, mas também reportar violações de dados, quando eles acontecem, sejam os dados pessoais ou não, mas quando é questão de dados pessoais não há obrigatoriedade se os dados pessoais põem em causa direitos de liberdade e garantias dos titulares, devem ser reportados tanto à CNPD como aos próprios titulares. Portanto, deve haver aqui uma forma de todos os colaboradores da empresa, quando forem confrontados com uma violação de dados, poder reportar essas mesmas violações. E uma violação de dados pode acontecer, ou um processo de reporte de violação de dados, pode acontecer com uma simples perda de equipamento. Não é? Se alguém perde um laptop ou uma pen USB que tem dados, deve ser reportado essa eventualidade para depois fazer, para se perceber, então, se de facto envolve ou não um data breach que quer ser reportado ou não, ou se por acaso os dados se encontravam completamente encriptados e não há aqui necessidade de fazer esse reporte. Exatamente. Esta questão, Zé, esta questão da comunicação e o reportar das violações de dados, temos de ter sempre alguma atenção, porque, efetivamente, o regulamento prevê que as empresas tenham que reportar violações de dados, mas temos que aferir primeiro qual é o grau dessa mesma violação, para depois perceber se deve efetivamente reportar, porque se efetivamente essa breach não representar um perigo para os direitos e liberdades do titular dos dados e a empresa tem salvaguardadas as medidas de segurança necessárias, por exemplo, como o encriptar do equipamento e de outras ferramentas, com aquilo que é a última tecnologia de segurança, talvez devemos de avaliar isso antes de, efetivamente, fazermos um report para a CNPD. Claramente, e também a natureza dos dados são perdidos. Às vezes há dados que são perdidos e que, de facto, não põem em causa, não é, direitos fundamentais dos titulares do dados, portanto, também não exigem um reporte. Agora, que a empresa deve detectar todos estes incidentes, analisá-los e saber criar ações de mitigação para que eles não se venham a repetir ou venham a com menos frequência, obviamente que deve acontecer isso. Não é? E, portanto, tudo isto é importante haver um procedimento para os colaboradores reportarem e depois para a própria empresa investigar e reportar ou não conforme isso. Depois, uma parte absolutamente fundamental é a preparação e a sensibilização dos próprios colaboradores e, portanto, deve haver uma preparação das pessoas para aquilo que é não só o teletrabalho, mas também como é que eles podem minimizar os riscos para a sua privacidade e para a perda de dados que eles são responsáveis por tratar. E, portanto, a empresa deve ter uma política de formação e sensibilização, deve determinar as responsabilidades sobre quem é que deve administrar, deve acontecer com regularidade. Ainda recentemente tivemos um caso da ICO em Inglaterra, não é? Que multou uma entidade por
na sequência de uma violação, de um incidente de violação de dados que acabou por não ter consequências nenhumas, mas aconteceu, houve alguém que deixou informação importante no comboio. A empresa tinha feito formação sobre esta matéria, mas o colaborador em causa não tinha estado presente na formação. E a empresa não soube fazer o follow-up disso. E, portanto, foi uma das razões, entre outras, que levou a que a empresa fosse multada. E, portanto, acautelar este processo de formação é uma evidência muito forte que as empresas podem ter para demonstrar a sua vontade de tentar em conformidade. E, portanto, não só definir uma política de formação, como também registar as presenças, não é? E manter e assegurar que as pessoas mantêm a comunidade. Finalmente, ainda nesta componente humana, julgo que para ajudar todos os colaboradores que estão em teletrabalho, vale a pena desenvolver o chamado código de conduta para o colaborador ou para o utilizador em regime de teletrabalho. E isso deve ser um documento que deve emanar também desta política de teletrabalho, é o código de conduta, neste caso, dirigido ao colaborador. É? Para esse efeito, também damos aqui alguma pequena ajuda do que é que achamos que esse código de conduta deve incorporar em termos de comportamento e, portanto, deve fazer parte da vossa formação de sensibilização dos vossos colaboradores, eventualmente disponibilizado uma série de dicas, enfim, sugestões de comportamento para os colaboradores poderem ter consigo. Este código de conduta, como podem ver aqui, julgamos, e são os pontos que nós achamos que são mais importantes, não é? E que eu posso recorrer aqui, nomeadamente que para fazer trabalho devem evitar usar o seu e-mail pessoal, portanto devem ter acesso ao e-mail da empresa, utilizarem as plataformas de videoconferência que a empresa recomenda e não aquelas que usam socialmente, não é? E mesmo que a utilização dessas plataformas seja mais inconveniente para eles, deve haver aqui uma insistência nessa questão. Depois, usar então apenas o software, isto tem efeitos de trabalho, naturalmente, o software disponibilizado e recomendado pela empresa. Não se pode instalar outros softwares no equipamento da empresa que estejam autorizados. Dentro das próprias casas, tentar encontrar espaços em casa que garantam alguma confidencialidade, isto é particularmente importante quando vivemos com outras pessoas. Proteger a sua própria privacidade, podem ter as câmaras a apontar para um fundo branco, como é o meu caso aqui, podem utilizar tecnologias de fundos falsos, quando os softwares o permitem, portanto, ter consciência que quando estão em teletrabalho, nomeadamente em videoconferência, que estão a permitir que outros entrem na sua esfera mais privada e, portanto, terem essa consciência e limitar isso. No que diz respeito a impressões em papel, terem cuidado com aquelas que fazem. Portanto, é importante que, quando se estão a tratar de dados que podem ser confidenciais, sejam pessoais ou não, mas neste caso vamos ter mais dos pessoais, para que as pessoas tenham alguma disciplina em relação às impressões que fazem em papel e onde é que expõem e quem é que pode ter acesso a elas. Não é? Saber claramente separar os seus dados profissionais dos seus dados particulares, especialmente é particularmente importante quando estamos a falar de equipamentos do próprio utilizador. Como digo também, se possível, manter seguros os equipamentos e impressões após o dia de trabalho. Também, um fator muito importante tem a ver com a sensibilização dos colaboradores para a questão da engenharia social. Aliás, acho que este deve ser um dos assuntos que deve ser objeto da política de formação e sensibilização dos colaboradores dentro das empresas. Portanto, haver aqui alguma etiqueta de comportamentos na net. E, portanto, os colaboradores, nomeadamente com o equipamento da empresa, devem evitar a utilização de sites suspeitos e que possam propiciar situações de hacking e não só. Uma consciência destas técnicas de engenharia social, como sendo o phishing e phishing, que são formas de tentar obter dados de forma ilegítima e de aderir os equipamentos dos colaboradores a pessoas com intenções menos boas. Uma prática de utilização de passwords fortes, nomeadamente a empresa deve definir ao abrigo da sua política geral de segurança dos sistemas de informação, deve haver uma política de password, e essa deve ser o conhecimento dos utilizadores. Uma preocupação de não manter essas passwords ou códigos escritos em sítios que sejam facilmente acessíveis por pessoas invisíveis. Também há um caso paradigmático, as pessoas que se lembram do alerta que houve
de um ataque nuclear que julgo que foi no Hawaii. No Havaí. E isso tudo nasceu de uma selfie tirada por um técnico dos sistemas de segurança do estado do Havaí, não é? Onde ele se fez fotografar ele próprio e atrás dele estava num monitor, num post-it, a password de acesso aos sistemas de segurança do Havaí. Portanto, alguém aproveitou para se divertir um bocadinho e criar a simulação de um ataque nuclear. Portanto, o que é muito importante não deixar as passwords escritas em sítios que possam ser facilmente vistas por outros. Um hábito de manter o software atualizado, mais uma vez a referência, portanto, não utilizar o Wi-Fi público, deve ser também uma dica à dar-se, uma instrução, como também a disponibilidade para comunicar eventuais violações de dados. Portanto, as pessoas perdem literalmente, têm a noção que alguns dos dados são comprometidos, deve haver aqui uma ética de reportagem, de reportar. Uma política de backups regulares, isto é particularmente importante, os equipamentos têm a reliability que têm e, portanto, é importante, quando se está a trabalhar com dados que são das empresas e não nossos, não é? Haver aqui uma política de backups regulares, seja para a cloud, seja conforme a empresa determinar, mas haver aqui esse hábito. Obviamente, não partilhar nas redes sociais informações e dados que são aqueles que nós tratamos durante o nosso trabalho. E também, na medida do possível, garantir que o seu próprio Wi-Fi doméstico tem uma password robusta, sendo que a maior parte das instalações de Wi-Fi domésticos vêm com passwords standardizadas e que são do conhecimento de pessoas, hackers e por aí fora, que são de fácil conhecimento. Portanto, convém mudar essa password. Eles existem na Dark Web, portanto, listas dos fabricantes com as password default de todos os routers que estão em serviço e, portanto, essas passwords, se não forem mudadas quando as compramos, estamos sujeitos a que alguém possa ter acesso a essa lista, que quem sabe tem acesso a ela e consegue aceder ao nosso sistema facilmente. Queria só adicionar aqui também uma notazinha relativamente àquilo que o Zé falou dos acessos Wi-Fi públicos, que nós passamos a vida a aceder a Wi-Fi públicos, seja ele no centro comercial, seja ele no cinema, seja ele no restaurante. Agora já não tanto, não é? Porque estivemos confinados, mas era nosso hábito, portanto, essa situação acontecer. E nunca nos esquecemos, não é? Ou nunca nos lembramos, assim é que é, de depois limpar da nossa cache todos esses acessos dessas passwords livres e dessas Wi-Fis onde nós andamos. E, portanto, o que sucede foi que, de próxima vez que estivermos na sua proximidade, quer queiramos nos ligar a ela ou não, ela vai ligar-se, e se houver alguém por trás com o submask, vai estar com possibilidades de aceder também à nossa rede e aos nossos conteúdos do telemóvel ou do portátil. Portanto, são pequenas coisas que se calhar de vez em quando devíamos nos lembrar só de fazer para limpar e que podem constar daquilo que, por exemplo, é portanto, o código interno e o código de conduta interno da empresa, que nós sugerimos que seja também transposto para a área depois do teletrabalho. Exatamente. E, finalmente, algumas dicas sobre, uma vez escolhidas as plataformas de trabalho e de videoconferência, não é? Portanto, dar algumas indicações sobre como é que podem usufruir dos privacy settings que elas têm incorporado dentro de si, nomeadamente, portanto, a criar as reuniões com acesso controlado, com apenas via password, perceber como é que se pode determinar quem é que pode partilhar na ecrã ou não, a história de produção de fundos falsos aqui fora. Portanto, dar aqui alguma formação sobre esta questão. E pronto, eu diria que isto conclui aquilo que são as nossas dicas para uma política de teletrabalho. Portanto, é a tal política mais genérica de teletrabalho e depois, então, um código de conduta que deve ser disponibilizado aos colaboradores. E assim julgo que estamos... Em suma, e, portanto, diríamos, portanto, com estas dicas que vos deixámos, vocês podem criar a vossa política de teletrabalho dentro das vossas organizações, observando, grosso modo, estas 4 grandes áreas, né? E, portanto, a mesma deve realmente, portanto, definir o âmbito,
deve realmente definir claramente as permissões e a tipologia de equipamentos a usar, muita atenção na vertente dos sistemas da informação, porque esta parte é a forma de assegurarem claramente a vossa segurança dos dados e não só os dados pessoais, mas também os outros conteúdos que são propriedade intelectual da vossa empresa e do vosso negócio. E depois, claramente, os colaboradores, através das ações de sensibilização regulares, tal como estava no slide anterior, uma organização só é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E nós temos por experiência que normalmente o elo mais fraco é o fator humano e ele acaba por influenciar grandemente aquilo que é a segurança das empresas no seu todo. Estamos disponíveis para quais perguntas possam existir. Exato, abríamos agora, obrigado José e Paulo, abríamos agora a oportunidade de quem quiser colocar alguma questão, pedir algum esclarecimento adicional, estamos disponíveis para isso. Para isso basta, tem aquela mãozinha aí no vosso ecrã de Speak, se carregarem aí podem ter acesso então à oportunidade de falar. Ou podem colocar através do chat alguma questão que tenham e nós depois damos a resposta em direto. Também eu queria... Vamos disponibilizar esta gravação e esta apresentação. Exatamente. Eu diria também que se houver alguma questão, alguma dúvida, também tem os contactos do José e do Paulo, podem enviar também, se quiserem, para advisory@crow.pt. Também o nosso site, se calhar eu tinha aqui o site da Crow sobre o RGPD Software, se alguém tiver algum interesse e curiosidade em ver, deixa-me só ver aqui, se eu consigo pôr aqui. Ok, não consegui. Queres pôr a página, Paulo, é isso? Se calhar punha aqui RGPD Software. Só para ver se isto consegue. Não estou a conseguir pôr aqui. Eu posso pôr. Ok. E também acho que podia ser interessante para quem quiser para perceber um bocadinho melhor como é que este software pode ajudar. E por último também eu diria que o tema do outro site que lançamos, do teste RGPD, quem quiser responder a um pequeno questionário pode ter acesso a uma avaliação de conformidade da sua empresa. Portanto, digo, força. Exato. Para isso basta acederem ao nosso site, portanto, o testergpd.pt portanto, iniciarem a parte do questionário. O questionário foi construído para ser, portanto, didático e, portanto, auxiliar as pequenas e microempresas a entenderem o enquadramento do mesmo e, portanto, depois é só dedicarem-nos um bocadinho do vosso tempo e, consequentemente, responderem às várias perguntas à medida que vão avançando no mesmo. E, portanto, quaisquer dúvidas que tenham, há sempre, portanto, um dado informativo que podem depois aceder, né? Portanto, à medida que forem respondendo ao questionário, né? Vocês podem adicionar, portanto, informação sobre a vossa empresa. Vamos só aqui avançar no questionário, que esta parte é a parte mais de detalhe, não é? Mas à medida que vocês responderem depois às vossas perguntas, por exemplo, vamos já ter aqui um exemplo, né? Sim ou não, vamos dizer que não, vocês recebem uma informação didática, né? Qual é a importância daquele tema e qual é o enquadramento do mesmo para dentro da vossa organização e para com o RGPD. Ok? Muito bem. Ok, se não havendo questões ou alguém queira falar,
Damos então por encerrado, digamos, este webinar. Agradecemos a todos a participação. Espero que tenham gostado. Devem receber depois, mais tarde, um e-mail com os acessos para poder rever este webinar. Estamos ao vosso dispor. Qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, entrem em contato connosco e tenham o resto um bom dia. Fiquem bem e em saúde. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado a todos e uma boa tarde.